uma série de mensagens que o pastor começou no domingo passado sobre o jogo da vida. E hoje o tema da mensagem será Vire o Jogo. Fala para você mesmo aí, vira o jogo. Fala, vira o jogo. Isso aí, pelo poder que é no nome de Jesus. Hoje é o que você vai declarar por fé, em nome de Jesus. E no domingo passado, então, iniciamos essa jornada dessas mensagens, aproveitando também o contexto que nós estamos vivendo de Copa do Mundo, para entender o quanto que esse evento mundial aí, ele se assemelha às nossas vidas, à nossa vida cristã. Um exemplo, só vai para a Copa do Mundo quem se destaca dos demais, certo? Tem as eliminatórias, quem passa pelas eliminatórias vai para a Copa do Mundo. Da mesma forma, só acessa a promessa de Deus para esse tempo e para a eternidade aquele que vai além da normalidade do mundo também. É uma semelhança. Só se classifica para a próxima fase da Copa do Mundo, querido, quem supera os seus adversários. Você chegou na Copa do Mundo, bacana, chega lá dentro, você tem que vencer para você permanecer. Da mesma forma, na vida cristã, só muda de nível quem vence os seus adversários também. Uma outra coisa é que só conquista de fato a Copa do Mundo, só chega lá no pódio e pega a taça quem mantém o foco e a intensidade até o final. Na vida cristã, da mesma forma, só vence o campeonato da fé aquele que persevera. Jesus mesmo disse em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aprendemos também que no jogo da vida, não basta só jogar, mas existe o jeito certo de nós jogarmos. E a primeira instrução do treinador, que é o nosso Deus, foi: jogue para ganhar. Hoje receberemos então mais uma instrução que talvez se encaixe na realidade da vida de muitos aqui presentes. A instrução de hoje para nós é o tema exatamente dessa mensagem. Vire o jogo. Você não chegou aqui à toa, você não veio aqui à toa. O Espírito Santo te conduziu a esse lugar para que você ouvisse uma palavra dele que vai edificar e mudar a sua história, claro, se você permitir através da sua fé. Vire o jogo. Nem sempre, de fato, na nossa vida a gente começa ganhando. Nem sempre começamos à frente no placar. Mas enquanto o juiz não apitar o final do jogo, o placar ainda pode ser alterado. Você crê nisso? Não é verdade? Abra sua Bíblia comigo em Josué, no capítulo 7. Josué, no capítulo 7, no versículo 1 ao versículo 5. Vai ser projetado também para vocês. Josué, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5, diz o seguinte: Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas dessas coisas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens a Jericó, a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram. Os homens subiram e espionaram Ai, a cidade de Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Feche os teus olhos e nós vamos orar. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor está entre nós, o Senhor está aqui nesse lugar. Nós queremos te pedir agora que o Senhor nos revele a sua palavra, para que venha ao nosso entendimento, ao nosso coração, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, nesse lugar, Pai. Nós precisamos e carecemos da sua presença, do teu falar nessa noite, nesse lugar. E é no seu nome que nós oramos. Amém e amém. Sabe, o livro de Josué trata de um recomeço, uma virada para o povo de Deus, que depois de 40 anos vagando pelo deserto,
perdendo no jogo da vida, vive então uma grande virada e conquista a terra prometida. No texto lido, temos uma derrota assustadora, depois de uma vitória maravilhosa. Se você for ler um pouco antes, no capítulo 6, você vai ver a história ali quando o povo de Deus está em volta da cidade de Jericó, aquelas muralhas, e eles ali conseguem, através da obra do Espírito Santo, através da obra de Deus, de um favor de Deus, o poder de Deus sendo derramado naquele lugar, ter uma das vitórias mais gloriosas que a Bíblia nos mostra, mais milagrosas. O muro da cidade caiu e eles invadem aquela cidade. Mas nesse texto, logo no capítulo 7, nós vemos uma derrota assustadora após então essa grande vitória. Josué e os israelitas haviam dominado a cidade de Jericó em uma batalha histórica. Então chegaram perto de uma pequena cidade chamada Ai, com poucos habitantes. A Bíblia vai dizer que existiam naquela cidade cerca de 12 mil habitantes. E um exército tão limitado que existia naquele lugar. Mas mesmo assim, por causa do pecado de um homem que estava entre o povo de Israel, eles perdem a batalha, fogem da cidade e ainda veem 36 dos seus homens sendo mortos naquela batalha. Deus os exorta, Deus conduz eles em uma grande virada, que então levou a dizimar a população de Ai e glorificar o nome do Senhor, depois dessa história que veremos aqui. Sabe, eu sei que muitas pessoas, quem sabe, chegaram aqui hoje, nessa noite, perdendo no jogo da vida. Também sei que o mesmo Deus que conduziu Josué a esse momento histórico é o mesmo Deus que está aqui nesse lugar. O mesmo Deus que deu essa virada, que veremos no decorrer dessa mensagem, é o mesmo Deus que está aqui hoje, com o mesmo poder sendo derramado, se você crê que é possível que vire a história da sua vida para algo novo da parte do Senhor. Então hoje vamos responder a duas perguntas que esse texto traz para nós. A primeira pergunta que esse texto traz para nós é o que nos pode levar a uma derrota, ou o que pode nos levar a sair atrás no placar. A primeira coisa que eu respondo aqui, que nós respondemos como para essa pergunta, é que alguns já começam atrás no placar, ou são derrotados, porque ignoram a instrução do treinador. E quem é de fato o nosso treinador? Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque a tática está toda falada aqui, ó. A tática para vencermos as batalhas da vida, Ele já instruiu a nós. Só cabe a nós acessarmos a palavra para vivermos o melhor de Deus nessa terra. Lá no versículo 1, no capítulo 7, diz: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas dessas coisas que não era para estar com ele. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. A ordem dada por Deus no capítulo 6, se você for no capítulo 6, no versículo 18, diz: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Deus tinha dado uma ordem clara: vocês venceram Jericó, mas não peguem nada de lá. Mas a Bíblia vai dizer que existia um homem chamado Acã, que se apossou desses itens, e ele desobedeceu a Deus, e fez com que não só ele pagasse um preço muito alto por isso, mas ele levou também o próprio povo dele a viver uma derrota humilhante. Foi a primeira e única derrota militar de Israel em Canaã, a qual será para sempre associada à desobediência de um homem chamado Acã. Tem derrota, irmão, que a gente enfrenta por não estarmos jogando conforme a palavra de Deus nos orienta. Você tem obedecido a palavra de Deus de verdade? Tem coisas que nós entramos na nossa vida que não éramos para ter entrado. Tem circunstâncias que nós escolhemos estar, que não foi Deus que nos conduziu até lá, mas pela sua bondade e infinita misericórdia, Ele permite que nós passemos por algumas situações, para que a gente possa aprender a voltar para a presença dEle e viver na presença dEle. Foi exatamente assim que Deus fez com esse povo. Sabe, fica essa pergunta para nós. Nós temos de fato obedecido a palavra de Deus?
temos feito exatamente como a palavra de Deus nos orienta a fazer, exatamente como o nosso grande treinador, Jesus Cristo, aquele que já nos deu a tática para vivermos nessa terra, temos vivido conforme a vontade dele. A desobediência é uma estrada que termina em derrota. Irmão, ninguém que vive em desobediência vive feliz. Não existe. Um ser humano que vive em desobediência vive feliz. Lembra da mãe, quando falava assim, não vai ali? E você fazia o quê? Um monte de gente falou. Eu ia. Eu também ia. E aí acontecia alguma coisa. Quando a gente voltava para casa, o que a gente ouvia? Eu te avisei. Porque desobedecemos. A desobediência não nos leva a um bom lugar. A desobediência de Abraão no Egito quase lhe custou a esposa. A desobediência de Davi ao realizar um censo sem a permissão de Deus causou a morte de 70.000 pessoas. E a recusa de Jonas em obedecer a Deus quase fez afundar o navio. Deus disse, não leve nada daquele lugar. E Acã levou. Sabe, Deus fala muitas vezes para nós, e a palavra nos garante isso, que nós nos envolvemos em cada situação, que não éramos para estar lá. Querido, tem amizade que você está envolvido que não era para você estar. Tem aliança que você está fazendo que não era para você fazer. Quem sabe você entrou aqui hoje e está negligenciando uma direção de Deus por uma questão pessoal. Mas é o que vamos aprender nessa noite, nesse lugar. O outro motivo, irmão, que pode nos levar à derrota, ou fazer com que nós saímos atrás no placar, é o excesso de confiança em si mesmo. E aí eu me lembro do texto de Isaías, onde diz que nós acabamos por vezes confiando em nós mesmos. E isso nos causa um mal terrível. O grande problema das nossas vidas é quando nós começamos a confiar nas nossas capacidades pessoais, ou nos contatos que temos, ou na influência que temos, ou na quantidade de dinheiro que tem na conta ou não. Pessoas que confiam em si mesmas, pessoas autoconfiantes. O excesso de confiança causou uma ruína nesse povo. No versículo 3, diz, quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Josué, envia só umas 2 ou 3 mil pessoas, que facilmente a gente vai derrotar aquele exército e vamos possuir aquela cidade. Antes de atacar Jericó, Josué pediu uma direção a Deus, pediu uma direção ao Senhor, e ficou evidente de que Deus concedeu aquela vitória a eles. Mas agora, diante da cidade de Ai, uma pequena cidade, com um exército muito menor, eles pensaram que nem precisariam levar um grande contingente assim de pessoas para poder lutar. Que só com umas 2 a 3 mil pessoas seria tranquilamente fácil para poder vencer aquela batalha. Mas Josué nem consultou a Deus para ter uma direção certa da estratégia correta para vencer aquela batalha. Se Josué tivesse consultado a Deus, provavelmente Deus teria revelado a ele o pecado de Acã, e ele não perderia aquela batalha. Em vez de procurar saber quais eram os planos do Senhor, Josué aceitou o conselho dos espias e isso levou ele a uma derrota. Os espias não mencionaram o nome do Senhor, como você vai ler na palavra. Todo o relato se concentrou simplesmente no exército e na certeza de que com aquela capacidade que eles tinham, com aquela autoconfiança que eles tinham, seria o suficiente para que depois de que eles saíram de uma vitória tão milagrosa, tão poderosa de Jericó, eles também vencessem aquele exército daquela cidade. Não ouvimos ele dizer, aqueles espias dizerem, olha, o Senhor falou, Deus manda dizer, se o Senhor quiser. Eles tinham uma confiança, eles estavam certos de que iam vencer aquela batalha. Mas não foi essa a estratégia que Deus deu a eles. Não foi essa palavra que Deus deu a eles para que eles entrassem naquele lugar, não foi com essa estratégia. O problema do excesso de confiança é que ele facilmente nos leva à presunção e a falta de dependência de Deus nos leva à ruína. É muito comum na nossa vida e na nossa história, nós sabemos fazer tantas coisas e entrarmos em tantas lutas e tantas guerras e tantas batalhas, já sabendo como fazer e como reagir. Porque nós temos uma capacidade humana,
fomos treinados para aquilo de repente, sabemos tudo de algo, mas quando nós não colocamos a nossa dependência no Senhor, nós fracassamos. Lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Eu vou ler de novo para você. A soberba, ela precede a ruína, e a altivez do espírito, ela precede a queda. Eles achavam que eram bons, melhor, eles tinham certeza daquela vitória. É claro que estamos preparados, Deus está conosco, já vencemos Jericó, vamos entrar naquela cidade fácil. Era muito fácil. Claro que venceremos. Só que o comportamento de Israel para vencer Jericó foi o de obediência. Mas o comportamento do mesmo povo para vencer agora aquela cidade muito menor foi um comportamento de negligência diante de Deus. E muitas vezes nós fazemos assim na nossa vida. Passamos por momentos em que nós obedecemos a Deus. E às vezes, pela autoconfiança, nós somos negligentes e padecemos pela nossa negligência. Sabe, havia um pecado no meio do povo de Deus. E aquele pecado foi o suficiente para trazer aquela derrota àquele povo. Tem derrota que você está enfrentando ou está prestes a enfrentar por causa do excesso de confiança. Sabe gente que sabe tudo de tudo? Conhece alguém assim? Gente que sabe tudo de tudo. Você fala de política, sabe. Futebol, sabe. Da vizinhança, sabe. Tudo de tudo ele sabe. Gente autoconfiante. Gente que vai falar de um problema na empresa, não, eu sei de tudo, sei como resolve. Gente que sabe de tudo, tem derrota, irmão, que você está enfrentando ou está prestes a enfrentar por causa do excesso de confiança. Não consulta a Deus por causa das suas habilidades. Você já tem habilidade, já sabe como fazer, então não precisa nem consultar a Deus mais. Não busca uma direção na palavra. Não ouve conselho dos irmãos. Não busca conselho da liderança da igreja. Vou dar uma dica para você, querido, quando você for entrar em algo, num relacionamento, num casamento, num negócio, numa aliança que você vai fazer, consulte homens e mulheres de Deus. Consulte a palavra de Deus. Ore e pergunte ao Senhor se é de fato para você entrar naquele lugar. Para que depois você lá na frente, você até culpe a Deus pelo que está acontecendo naquele momento. Quem sabe hoje você entrou aqui e você mesmo está com o volante, você mesmo está comandando a história da sua vida. Você, o seu ego, o seu orgulho, mas não Deus. A outra coisa que nós aprendemos como resposta a essa pergunta do que nos pode levar à derrota é que muitos estão escondendo as contusões da vida. No versículo 11 do capítulo 7 de Josué, diz que Israel pecou. Eles violaram a aliança que Deus tinha dado a eles. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e colocaram junto dos seus bens. Acã cometeu vários pecados em sequência, irmãos, vários. O primeiro pecado de Acã foi a ingratidão, porque ele já sabia do que Deus tinha feito ao seu povo, à sua família. Ele presenciou algumas coisas que Deus fez. Deus cuidou deles no deserto. Deus fez eles atravessar o Jordão em segurança. Deus concedeu uma vitória incrível contra Jericó, mas mesmo assim Acã resolveu desobedecer a Deus. Terrível isso, mesmo vendo tudo que Deus tinha feito. Ele ignorou as ordens do treinador. Depois ele pegou os itens proibidos para si e ainda os escondeu, abrindo uma brecha gigante no meio do povo de Deus. Ele estava contundido, espiritualmente falando, e escondeu isso dos seus companheiros. Erro crucial do capitão do time, que era Josué, e ainda pensou que estava escondendo de Deus. Tem brecha que você está abrindo na sua vida que não era para abrir. Seja por coisas que você ouve na sua casa, seja por coisas que você assiste na sua casa e que você pensa, não tem nada a ver. Meu filho só está vendo aquilo ali. Querido, tem coisas pequenas aos seus olhos, mas no mundo espiritual é muito grande. Às vezes, é um pequeno trincado que você faz na história da sua vida e da sua casa. É o suficiente para o diabo entrar e fazer uma ruína e acabar completamente com sua família. Eu não estou falando de algo que eu não sei, estou falando de algo que eu já vi na vida de muitas pessoas. Começaram a negociar com o pecado. E quando começaram a negociar com o pecado, abriram brechas para que Satanás entrasse e fizesse um estrago muito grande na sua vida. Por conta da desobediência, nós entramos em lugares que não era para ter entrado. Não era para ter entrado. Fazemos coisas que não éramos para ter feito.
falamos coisas que não eram para nós termos falado, por conta da desobediência. Muitas vezes a gente acha que está escondendo de Deus alguma coisa, querido. Deixa eu te falar um negócio muito interessante aqui, muito simples e muito claro. Nós não conseguimos esconder nada de Jesus. Nada, porque a Bíblia diz que Ele é onipresente. Todas as coisas Ele sabe. Ainda que você possa estar pensando assim, poxa, mas isso aqui ninguém vai ver. Se eu olhar isso aqui, a minha mulher não vai saber que eu estou olhando. Se eu rir para esse rapaz aqui, minha esposa não vai saber, o outro não vai saber. Se eu fizer isso aqui, meu irmão não vai saber. Se eu for trapaceiro no meu trabalho, o colega de trabalho não vai saber. O chefe não vai saber que sobrou esse dinheirinho e eu peguei para mim. E você está atraindo algo ruim sobre a tua vida. Porque começamos, às vezes, a negociar com o pecado, a negligenciar de que Deus vê todas as coisas. Ele está atento a todas as coisas. E muitas vezes estamos vivendo algo, por isso eu quero te dizer algo aqui. Você precisa fazer uma análise hoje sobre a tua vida, a tua história, do que você tem carregado até hoje. Até hoje, eu digo porque quando essa celebração terminar, você em nome de Jesus vai romper com isso e vai deixar para trás. Até hoje o que você tem carregado que não era para ter carregado. Aquilo que você está trazendo na sua história, quem sabe achando que está escondendo de alguém, mas de Deus você não esconde. Você está deixando de viver coisas preciosas no Senhor, porque ainda está carregando isso com você. Hoje é o dia de você virar o jogo da sua vida, em nome de Jesus. Sabe, contusões são lesões que limitam o funcionamento do nosso corpo. O nosso corpo não está saudável, ou seja, não é capaz de funcionar com a qualidade, com a funcionalidade devida. Toda lesão que não é tratada, ela tende a piorar e abrir um caminho para lesões novas em outras regiões e às vezes até piores, que geram então um desequilíbrio no corpo, por tentar compensar de alguma forma o que não está sendo feito por causa da contusão. E se um jogador está lesionado, meu querido, você sabe bem disso. Você de alguma vez ou outra você deve ter assistido um futebol. Se um jogador está lesionado, limitado para cumprir a sua função, ele sobrecarrega a equipe inteira. Não é verdade? Ele está jogando ali mancando. Completou os 11 em campo, perfeito. Mas ele não está exercendo com qualidade aquilo que ele era para estar fazendo. E com isso ele está deixando a desejar na posição dele. Então os outros 10 têm que fazer por ele. O que é pior ainda. Então o outro era para atacar, agora está tendo que atacar e defender e ficar fazendo outra função. Então isso sobrecarrega outros também. Foi exatamente isso que Acã fez com o povo. Acã não pensou no povo, ele pensou nele. Só que a decisão dele atingiu todo o povo de Israel. Nós precisamos tratar as nossas contusões. O que eu quero dizer com isso? Que se você esconde um pecado, isso quer dizer que você não está tratando ele. E se você não está tratando do seu pecado, daqui a pouco ele vai crescer ao ponto de te dominar e ainda abrirá um caminho para que outros pecados se tornem comuns na sua vida. E por último, por causa da falta de santidade, você pode ser pedra de tropeço na vida de outros, na sua casa, na sua empresa, na sua célula, na sua igreja. Você deixa de funcionar como deveria e os outros trabalham para tentar compensar então a falta. E isso abre buracos, espaços para que o inimigo faça aquilo que ele quer fazer. A Bíblia vai dizer que nós precisamos confessar os nossos pecados. Tem um texto que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, um texto que usamos tanto no discipulado em nossa igreja, que a Bíblia diz, Tiago diz, olha, nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. O problema é que o orgulho não deixa você confessar o seu pecado. Porque você vai pensar, olha, o que vão dizer se eu confessar o meu pecado? Mas isso não é o que a palavra de Deus diz para nós fazermos. Porque enquanto você ficar cultivando o seu pecado, isso é uma brecha imensa que você está abrindo na sua vida, para que esse pecado ele seja cultivado, ele comece a atrair também outros pecados sobre a tua história. Eclesiastes capítulo 9, versículo 18, diz que a sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa.
O resultado foi que Deus determinou que o povo deveria se santificar. E a única forma de se santificar era eliminando o pecado do meio do povo. Deus ordenou, então, que uma tribo de cada vez fosse convocada. Deus escolheria quem viria primeiro, um clã de cada vez, uma família de cada vez, um homem por vez, para que fosse encontrado aquilo que estava sendo escondido no meio do povo. Você vai ler nos capítulos seguintes essa história e você vai ver isso. A primeira tribo foi a tribo de Judá, o primeiro clã foi dos Zeraitas, a primeira família foi a de Zinri e o primeiro homem foi Acã, aquele que confessou o pecado e foi morto junto com a sua família por causa da desobediência. Triste, triste, mas a verdade é, a nossa desobediência, o que é um pecado, nos levará à morte. Muitos morrem e continuam morrendo porque são desobedientes. Mas eu creio que nessa noite o espírito de desobediência está saindo do nosso meio, pelo poder que há no nome de Jesus, e nós queremos ser obedientes à palavra do nosso treinador. Sabe, você tem que entender que enquanto o juiz não apita o final do jogo, o placar ainda pode ser alterado. Eu contei no primeiro culto, eu vou contar de novo, mas eu espero que vocês não sorriam, tá? Eu sou vascaíno. Vamos devagar, calma. Calma. Eu vi muita gente se manifestando. Eu não vou perguntar quem é Flamengo, porque fica ruim nesse meio aqui, né? Mas eu me lembro de um jogo. Quantos vascaínos temos aqui nessa? Aí, ó. Beleza, gente, calma. Calma, vamos lá. Concentra na palavra aqui. Mas o Vasco jogou contra o Palmeiras, time do meu querido ali, Paulo Azaf. No ano de 2000, que foi a última vez que eu vi o Vasco ganhar. Calma. Eu gravei esse jogo. Estava assistindo, tão triste, o Vasco perdendo. Mas por que eu estou falando isso aqui? Para a gente descontrair um pouquinho. Porque o jogo só termina quando o juiz apita o final. Se você chegou aqui hoje, a sua história não acabou. Ainda que você tenha entrado aqui hoje emocionalmente abalado, fisicamente doente, ainda que você tenha entrado aqui hoje com atitudes erradas diante de Deus, o jogo da sua vida, se você chegou aqui, se você está me acompanhando pela internet, o jogo não acabou. Há tempo de você virar o jogo através da palavra de Deus e não pelos seus próprios méritos. Me lembro que naquele jogo já triste, abatido, o Vasco, milagrosamente, 4-3, e ali ganhamos do Palmeiras. Encontrei esse exemplo para você lembrar disso. Foi no ano de 2000, tem pouco tempo. De lá para cá eu não lembro mais. Eu apaguei essa fase da minha história. Mas amém. Mas a verdade é essa, que enquanto o juiz não apita o final do jogo, não acabou. Não acabou. Se você chegou aqui hoje, existe uma história nova que Jesus pode começar na sua história se você permitir. Josué e os israelitas terminaram o primeiro tempo perdendo de goleada, irmão. Chegaram ali, esnobando. Camisa 10. Só a gente. 2 a 3 mil pessoas, aquele exército ali, mole para nós, bora. Vamos lá. Não precisa nem orar, está orado. Vamos entrar e destruir, acabou tudo. Mas terminaram aquele primeiro tempo perdendo de goleada e foi um vexame. Quem lembra do Brasil e 7-1 Brasil e Alemanha? Gente, 7-1. Isso é uma daquelas coisas que vai ser contada de geração em geração. Né? Tristeza. Mas foi só o primeiro tempo. Sabe quando o time torce para o juiz apitar o final do jogo porque a coisa está feia? Contra Jericó, eles venceram, mas contra Ai perderam. Quando você se entrega ao Senhor, nenhuma derrota é permanente. Quando você entrega a sua vida completamente a Jesus, nenhuma derrota é permanente e nenhum erro é irremediável. Então, como Deus havia feito uma promessa ao povo de que eles alcançariam a terra prometida, Deus então, vendo aquilo, Deus então dá uma nova estratégia a Josué, para que ele pudesse virar o jogo.
A primeira estratégia que Deus deu a Josué foi, e é para nós também, pergunte ao treinador o que você deve fazer. Não jogue sozinho. Tem gente que bota a bola debaixo do braço e joga sozinho. Quer jogar sozinho, irmão. Tem gente que entra no jogo e quer jogar sozinho. Já tem uma bola, mas ele quer entrar com a bola dele. Ele quer jogar do jeito dele, mas não é assim. Na nossa vida cristã não é assim. Nós temos a palavra de Deus que norteia as nossas decisões. Para que eu vou jogar sozinho? Se eu posso ligar para o irmão e pedir um conselho, se eu tenho acesso ao pastor, se eu estou em comunhão com a minha igreja, para que eu vou caminhar sozinho? Por que eu não vou buscar um conselho antes de fazer algo? E muitas vezes, algumas vezes, eu recebi algumas ligações de pessoas assim, olha, eu vou fazer isso. E aí acabava a ligação, minha esposa falava assim, mas você não falou nada? Eu falei, mas já falou que vai fazer, não pediu uma orientação. É diferente. Quando alguém chega para você e fala assim, eu queria uma orientação. Eu caso com essa pessoa ou não caso? Diferente da pessoa ligar para você e falar assim, eu vou casar com ela e estou te convidando. É diferente, não é diferente? Tem gente que está entrando em cilada porque quer, irmão. Precisamos perguntar ao treinador o que devemos fazer. No versículo 6, versículo 7. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor. Cobriu de terra a cabeça e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Agora a coisa apertou. O texto conta que Josué com as autoridades se prostraram diante do Senhor, ficaram até a tarde em oração, passaram um tempo diante do Senhor. Irmão, não importa se você ignorou a Deus, se a coisa apertou, se a coisa está feia para você nesse momento. O que importa é que hoje você tem a possibilidade de virar o jogo. Eu estou repetindo isso para você desde o início da mensagem, para que isso consiga entrar na sua mente, no seu coração, e que em Deus tudo é possível. E que não é aquela história de que você nasceu assim e vai morrer assim. Não, em Jesus tudo é possível. Não importa, sabe? Não teve jeito para Acã. Ele morreu e toda a sua família morreu também por causa do pecado da desobediência. Mas hoje pode ter um jeito para nós. É como se Josué estivesse pensando, Deus está mostrando algo e eu preciso entender. Ele sabe o motivo da derrota e também sabe o que devemos fazer para virar esse jogo. Irmãos, se Deus não permitisse a derrota naquele momento para o povo de Israel, Israel não teria percebido o pecado e não teria se arrependido do seu pecado. E não teria, então, tirado o pecado do meio deles. E sabe qual seria o resultado? Pelo menos aquele povo ali, eles não iriam alcançar a promessa do Senhor e não entrariam na terra prometida. Pelo menos aqueles ali não. É por isso que, às vezes, irmão, ouça com muito carinho isso que eu vou dizer aqui. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida, em alguns momentos, é a derrota. Nossa, o que é isso? É verdade. Sabe por quê? Porque as derrotas, elas, às vezes, elas são sinalizações de Deus para a nossa caminhada. Tem derrota que você entrou aqui hoje vivendo, experimentando, porque Deus quer tratar algumas coisas em você, para que, além de perder o jogo, você não perca também o campeonato. Porque perder o jogo é uma coisa, mas perder o campeonato, não. Nenhum time entra num campeonato querendo perder. Nenhum. Você não entra numa luta querendo perder, entra? Não, ninguém entra. Algum lutador entra no ringue querendo perder e fala, hoje eu vim aqui só para perder. Não. Nós entramos querendo ganhar. Mas, às vezes, como agimos com os nossos próprios jeitos, a derrota é certa. Mas o fim não é uma derrota permanente, como eu falei há pouco tempo. Entenda como um momento em que Deus está tratando o seu coração, para que você possa, de fato, alcançar as promessas dele para a sua vida. Algumas derrotas não aconteceram, então, nas nossas vidas,
algumas derrotas, desculpa, aconteceram na nossa vida porque foram a única forma de Deus chamar a sua e a minha atenção. Não é verdade? Tem derrota que você fala, nossa, você para e fala, como é que eu perdi isso? Às vezes é Deus falando aqui, ó, parou. Não é aqui que eu quero você. Você não entendeu. Quem sabe você já passou por isso aqui, eu já passei por isso. De você chegar no momento e a derrota chegar e você falar, ó Deus, mas por quê? Às vezes ela é a única forma de Deus parar você o suficiente para fazer você pensar e Ele conseguir fazer com que você coloque o seu rosto no chão, a boca no pó, como Josué fez, e comece a clamar a Deus por uma estratégia nova para que você possa vencer. Porque às vezes, enquanto você está ganhando, enquanto parece que está dando tudo certo na sua vida, parece que está tudo fluindo muito bem, você não percebe ou ignora as brechas no seu time, na sua vida, no seu coração e no seu comportamento. E por isso você precisava então perder esse jogo, precisava começar perdendo no primeiro tempo, para que então você reconhecesse os seus erros, as brechas que você abriu na sua vida, se arrependesse, fechasse as brechas, ajustasse o jogo e se preparasse de fato para ganhar o campeonato. Às vezes é melhor perder agora do que, por não ter se preparado, perder o campeonato depois. Às vezes, a sua derrota agora é a melhor coisa que está acontecendo na sua vida e lá na frente você vai entender. Acã morreu e não tinha mais jeito. E também tem coisa que você não vai ter de volta. Aquele jogo você já perdeu. Aquilo que passou, passou. A Bíblia diz que em Jesus tudo é novo. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que em Jesus nós somos uma nova criatura. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Jogou no mar do esquecimento. Não me lembrarei mais dos seus pecados, assim diz o Senhor. Você não precisa ficar carregando a sua história de derrota para a sua vida hoje. Você pode deixá-la para trás. Deus não tem alegria em ficar mostrando as suas derrotas, querido. Ele tem um futuro glorioso para você. Para que ele vai ficar te lembrando do que você perdeu? Agora, uma coisa é certa, você precisa de uma estratégia nova para vencer. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, um outro princípio importante que Deus orientou Josué para virar esse jogo, é que nós precisamos expulsar da nossa vida aquilo que atrapalha o jogo. Tem coisa que você chegou aqui carregando que não era para você estar carregando. Tem coisa que você precisa colocar na tua mente, lembrar na tua mente, pedir o Espírito Santo que te lembre e fale, Jesus, o que eu estou carregando até aqui, que não era para estar carregando, que está fazendo com que eu não viva as promessas do Senhor na minha vida, na minha família. Esse peso que você trouxe até aqui não é para você mais. Josué capítulo 7, versículo 13. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. E no versículo 25, disse Josué, por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. Josué falando com Acã. E todo Israel então o apedrejou e depois apedrejou também os seus e os queimou no fogo. Josué não pensou duas vezes. Ele obedeceu a Deus. Infelizmente, Acã pagou com a sua vida e com a sua família por ter desobedecido a Deus. Sabe qual é o nosso problema? Ficamos pensando em dar uma segunda chance para um monte de gente que já provou que não merece outra chance. É triste, mas é uma verdade. Gente que esconde fatos, gente mentirosa, que você às vezes sabe que é mentiroso e você permanece com aquele negócio. Gente que não aceita correção, gente que não muda o comportamento. E aí depois a gente fica igual Josué ficou. Oh Deus, por que que isso aconteceu? Claro, querido, você fez aliança errada com gente errada. Pegou conselho no lugar errado. Está querendo perguntar das limitações do seu casamento, das dificuldades do seu casamento. Vai perguntar para quem não serve a Jesus. Que palavra você vai ouvir? Qual palavra você acha que você vai ouvir? Você mulher, você homem.
A Bíblia diz em Salmo capítulo 1 que nós não devemos ouvir o conselho dos ímpios, nem nos assentar na roda dos escarnecedores, mas devemos ter o prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Na palavra de Deus. Tem gente que já provou, irmão, desculpa, que não é para estar com você mais. Josué expulsou, obedeceu completamente. Sabe o que Josué fez? Josué, para Acã, para aquilo que ele tinha feito, ele simplesmente levantou o cartão vermelho e falou assim: eu vou obedecer a palavra de Deus. Deus tem uma promessa para nós. Acã, você desobedeceu. Não dá mais para você. Quem sabe hoje você está aqui e você está precisando levantar o cartão vermelho para algumas atitudes de algumas pessoas que caminham perto de você. Ou tem pessoas que estão perto de você que não são de Deus para a tua vida. Você pode ser, sim, um canal de bênção. Alguém que vai falar de Jesus para essa pessoa. Mas quem sabe você está se associando a pessoas em que Deus disse para você não se associar. Às vezes, como eu disse, não é nenhuma pessoa, mas um comportamento pecaminoso que você está cultivando também, que está te levando a perder o jogo, e mesmo assim você esconde, não assume, não confessa, não se arrepende, nem pede ajuda para poder vencer. Nós temos que expulsar da nossa vida tudo aquilo que atrapalha, que nos faz caminhar para uma derrota no jogo. Tem time que não ganha o jogo, irmão, porque aceita no elenco de jogadores aquele que não tem compromisso com a sua equipe. Aliás, a Bíblia diz que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes e que se a tua mão direita te faz pecar, é melhor cortar e lançar fora. É radical, tem coisa que não dá mais. Tem lugar que não é para você frequentar mais. Ah, não, estou aqui só por causa da amizade. Não é para você. Você não entendeu isso? Tem gente que não quer caminhar mais com Deus. Como que você vai caminhar perto de uma pessoa dessa? Desculpa, não tem como. Tem gente que não quer compromisso com a igreja, que negligenciou a igreja. A gente está vivendo um tempo em que muitos estão apostatando da fé. Gente que acreditava em Jesus, agora vive uma vida pior do que o ímpio. Porque conhece a palavra e escolheu viver completamente longe da palavra. Como que você vai se associar a uma pessoa dessa, irmão? Não tem como, é incompatível com a sua vida cristã. Imagina se não tiram Acã do meio do povo. O pecado com certeza teria se alastrado muito mais. E levá-los de fato a ficar fora da terra prometida. Sabe por quê? Porque o pecado é algo contagioso. Sabe uma pessoa amargurada? Ou uma pessoa que tem um espírito de crítica? Ela chega e fala assim: Bruno, eu vou contar só para você. Rapaz, aí eu conto, só para você. Só que eu confio muito em você, mas eu também confio muito no Ivan. Ivan, vou te contar um negócio só para você, mas não fala para ninguém. Mas eu também confio muito no Gustavo. Gustavo, contar um negócio só para você, mas não fala para ninguém. Mas você tem o seu pessoa de confiança, você tem a sua pessoa de confiança. Eu falo: rapaz, eu vou contar só para você, porque você é da minha confiança. No final, a igreja inteira é de confiança. Todo mundo é de confiança e todo mundo sabe. Estou mentindo aqui? Porque o pecado é contagioso. Guarda a tua língua, irmão. Conversa com a pessoa certa. Espírito Santo. Peça sabedoria a Deus nas palavras. O pecado é contagioso. A outra coisa que nós podemos fazer aqui, e que Deus nos dá uma instrução, nos orienta ao que fazermos, é que nós precisamos correr os riscos com Deus. Disse Deus a Josué: não tenha medo, não desanime, Josué. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade, a sua terra. Irmão, para virar o jogo, você não pode ter medo de pressionar o adversário na saída de bola. Não é assim no futebol? Quem aqui vê futebol sabe disso. Pressiona o adversário na saída de bola. É necessário correr os riscos. E Deus fala para nós: não tenha medo. Leve todo o exército então e avance contra aquela cidade. Não tenham medo. Eu já entreguei eles nas mãos de vocês. Vai para cima deles, era o que Deus está dizendo. Era arriscado ou não era arriscado? Por que era arriscado? Porque psicologicamente falando, o povo estava abatido. Venceram Jericó. Vitória linda, maravilhosa. Poder de Deus, o muro caiu, o negócio assustador aconteceu. Chegam na cidade de Ai, número pequenininho, 2 ou 3 mil pessoas, manda com a gente aí, facilmente vamos derrotar.
chegam naquela cidade, eles ali matam 36 dos seus soldados. Humilhação total. Psicologicamente, aquele povo devia estar, meu Deus, para que batalha nós vamos agora? Porque perdemos para aquela cidade. É tipo o Vasco perder para o Flamengo hoje, por exemplo. Perdemos daquele time ali, você entende? Então, né? Ficou bem a troca aí, né? Mas, irmãos, nós precisamos entender que com Jesus, com o poder de Deus, nós temos a oportunidade de virar o jogo da nossa vida. Você crê nisso? Você crê nisso, de fato? Deus disse, não temas. Eles estavam amedrontados, sim. Mas Deus deu uma palavra forte e clara para Josué. Tem muito time, irmão, sabe, que não consegue virar o jogo. Tem muitas pessoas que não conseguem virar o jogo da sua vida, porque o medo do adversário é maior do que a fé que tem na vitória. Muitas pessoas têm mais medo do adversário do que certeza daquele que luta por você. Me lembro de Davi. Quando Davi chega diante, Davi ouve falar que existia alguém que estava afrontando o povo de Deus. Ele fala assim, quem é aquele incircunciso? Quem é ele para poder afrontar o povo de Deus? Não foi assim que ele falou? Mas Davi, você não pode, olha o seu tamanho. Você nem era para estar aqui, Davi. Ele falou assim, não, alguém afrontou o povo de Deus e não é assim que funciona. Tentaram colocar ali toda a ornamentação da vida. Davi falou, não, eu vou no nome de Deus, o Todo-Poderoso, ninguém vai vencer. Sabe por quê? Porque Davi não olhou para o tamanho do adversário. Davi teve fé na vitória, porque ele foi em nome do Deus dos exércitos. Então, pessoas que agem assim têm medo de se expor, têm medo de ir para cima, têm medo de correr os riscos, têm medo de tomar os gols e o estrago se tornar ainda pior. Mas o fracasso costuma ser acompanhado de duas decisões, irmãos. O desânimo em função do passado e o medo do que pode acontecer também no futuro. Naquele momento, Deus sabia que a derrota contra Ai estava latente no coração, na memória do povo e de Josué. Mas ele estava provocando uma mudança de mente neles. E estava dizendo, teve derrota no passado, mas tem promessa de vitória para o futuro. Você crê nisso? Se teve derrota no passado na sua vida, creia que através de Jesus há vitória no futuro. A expressão não temas, ela aparece 366 vezes nas Escrituras. É como se fosse uma para cada um dia do ano. Tem dias que nós acordamos e as notícias não são tão boas. E você vai dizer, não vou temer, porque Jesus está comigo. Ainda que seja difícil. Sabe, Deus tem tudo preparado para nós. Nós precisamos nos apropriar das promessas pela fé, em obediência. A promessa de Deus não tem eficácia alguma, a menos que seja acompanhada pela fé. É o que o autor à carta de Hebreus diz, capítulo 4, versículo 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, olha isso, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Se você ouvir essa palavra hoje aqui e não tiver fé o suficiente para pegar essa palavra, guardar para a tua história e falar assim, amém, eu vou vencer no nome de Jesus, é só simplesmente uma palavra. Se você tiver fé no poder de Deus através da sua palavra, você vai alcançar as promessas de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não importam quantos erros venhamos a cometer, o pior erro de todos é não tentar outra vez. Porque a vida cristã é uma série de recomeços todos os dias. Nós temos a oportunidade de recomeçar. E a quarta e última estratégia que temos aqui é que nós precisamos adotar uma nova estratégia para que tenhamos então um novo resultado. Provavelmente você já ouviu, assim como eu, de que as mesmas maneiras que temos agido,
e temos feito as coisas, elas vão gerar os mesmos resultados. Simples. Você vem fazendo isso sempre, está resultando nisso sempre, perfeito. Mesma forma de agir, mesmo resultado. Mas se você quer desfrutar de um patamar a mais no reino de Deus, se você quer viver coisas grandiosas no reino de Deus, é preciso que você tenha estratégias novas. Porque quem sabe você está lutando as lutas também, que você acha que você já sabe como lutar. Você fala assim, eu já tenho as estratégias certas para isso. Eu já passei pela mesma luta antes, e eu usei essa estratégia, agora eu vou usar a mesma estratégia, e vai dar certo também. Mas nem sempre é assim. Há momentos na nossa vida que nós precisamos avaliar as nossas estratégias. E Deus aqui nesse texto dá ao povo dele uma nova estratégia para que eles alcançassem a promessa. Se o time terminou o primeiro tempo perdendo o jogo de goleada, é porque a estratégia não está funcionando. Então, para obter um novo resultado, irmão, é necessário uma nova estratégia. Deus deu uma nova estratégia para o povo. Além de tirar os jogadores que estavam de fora de sintonia, que era Acã e sua família, por terem desobedecido, eles iriam fingir também usar a mesma estratégia do primeiro ataque, mas seria diferente. No primeiro momento, eles levaram 2 a 3 mil homens, como nós lemos. Mas agora, no segundo momento, no segundo tempo desse jogo, eles levaram 30 mil dos seus melhores homens. No primeiro tempo, foram para cima como se tivessem vencido. E tiveram que fugir desesperados. Exatamente como aquele time que está doido para o juiz apitar o jogo para terminar a partida. Agora, então, eles preparam uma emboscada atrás da cidade. Se você continuar lendo o capítulo 8, vai dizer qual foi a estratégia que Deus deu ao povo de Israel para conseguir alcançar aquela cidade, dominar aquele lugar. A Bíblia vai dizer que um povo foi de frente ali e chamando a atenção deles, eles começam a sair da cidade para tentar guerrear contra o povo de Israel. Enquanto isso, um povo estrategicamente já estava em outro lugar estrategicamente para poder invadir a cidade quando o povo da cidade de Ai fosse saindo para lutar contra os israelitas. Então, à medida que eles foram saindo para poder lutar contra o povo de Israel que estava em outro lugar, eles começaram a avançar e invadir a cidade, de forma que quando toda a cidade de Ai já estava completamente fora da cidade, eles olharam para trás e viram a cidade em fumaça, porque o povo de Israel já tinha invadido aquele lugar. Então eles perceberam, dessa vez perdemos. Novas estratégias para novas vitórias. A vida não é um mar de rosas. Nós não pregamos o evangelho triunfalista, onde você aceita Jesus e a sua vida não tem doença que te pega, nada te pega, você não vai dever nada para ninguém mais, suas dívidas vão ser apagadas. Não é isso que a Bíblia diz para nós. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que se nós tivéssemos bom ânimo, nós venceríamos elas, assim como ele venceu. Você fala, olha, Jesus venceu como? Ele foi para a cruz. Perfeito. É porque o diabo achou que tinha terminado com Jesus na cruz, mas ele não sabia que a cruz era um propósito de Deus para a salvação da humanidade. Quem sabe você chegou aqui hoje usando as mesmas estratégias para querer vencer as batalhas da vida, e hoje Deus está te falando, não são essas estratégias mais. Eu quero te dar uma estratégia nova, mas essa estratégia nova é só se você permitir o novo de Deus sobre a tua vida. E ali não foi simplesmente uma virada de jogo, irmão, foi uma goleada. Porque eles afrontaram o povo de Deus, destruíram o povo de Deus, e Deus tinha uma promessa para aquele povo. Então Deus os conduziu a uma grande virada. No mesmo lugar que eles perderam, diante do mesmo adversário que os derrotou, eles venceram. No mesmo lugar. Sabe, hoje você tem a oportunidade em Jesus de virar o jogo da sua vida. Eu vou repetir, eu não quero que você entenda essa mensagem como uma mensagem triunfalista, onde tudo vai dar certo. Não é isso. Mas uma coisa é certa, que quando nós estamos em Jesus, nós conseguimos vencer as batalhas da vida. E a batalha da vida eu não estou falando simplesmente nesse mundo terreno em que vivemos por alguns anos. Mas a maior vitória de todas que nós temos é um dia
onde Ele nos chamar, nos convidar, nós entraremos no reino dos céus, onde viveremos eternamente. A nossa vitória na cruz, ela já foi decretada para todo aquele que crê na cruz. A vitória já é certa para nós. Foi feita lá na cruz. A única coisa que você precisa fazer hoje é reconhecer essa vitória. Ele já venceu por mim na cruz, amém. Então nele eu sou mais do que vencedor, amém. E não é mais que vencedor por ausência de lutas na sua vida e na sua história. Porque um dia, o telefone vai tocar e não é aquela notícia que você gostaria de ouvir. Um dia alguém vai te procurar e não é aquilo que você gostaria de ouvir. Um dia você vai entrar no consultório médico e não vai ser aquele diagnóstico que você gostaria de ouvir. Essa caixinha da nossa vida, da nossa história, é aquela que a gente não quer abrir. Das adversidades, a gente quer que ela fique só ali, fechadinha. E a gente não pede para ela abrir, ela abre sozinha, irmão. Está comigo aqui? Amém? Ela abre sozinha. Mas a pergunta é: como que você estará no dia que isso acontecer? Deus hoje está te dando estratégias novas, oportunidade de um novo começo, oportunidade de você virar o jogo da tua história, virar o jogo da tua casa, da tua vida. Você não foi salvo por Jesus para continuar andando no mesmo caminho. Tem um caminho novo a ser trilhado, e quando você começar a andar nesse caminho novo, ainda que as adversidades venham, você tenha Jesus, e você vai rir diante das adversidades. Vieram, ok, mas Jesus disse que eu sou mais do que vencedor, ainda que elas apareçam. Porque um dia eu vou me encontrar com Ele. Quando eu me encontrar com Ele, aí a eternidade, desfrutando do melhor dEle. Quem sabe você entrou aqui nessa noite abatido psicologicamente. Quem sabe as suas emoções estão fragilizadas nesse lugar. Quem sabe você entrou aqui pensando em desistir do jogo da vida. Quem sabe você entrou aqui pensando: essa guerra não tem mais jeito, essa aqui eu já entrego. Quem sabe você está usando as mesmas estratégias que deram certo um dia, mas hoje não vão dar mais. Quem sabe você entrou aqui confiando em você mesmo, nas suas capacidades, no poder dos seus braços. A Bíblia diz: olha, maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força. Querido, há uma oportunidade para você nessa noite. Não saia daqui vivendo os mesmos dilemas que você entrou aqui vivendo. Não saia daqui com o coração: já perdi essa batalha, já perdi meu casamento, já perdi meu filho, já entreguei, esse aqui eu já entreguei, só oro por ele, não faço mais nada. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Deus, Ele está pronto nessa noite, nesse lugar, para trazer um começo novo sobre a sua história. Se você permitir. Se você não permitir, são só palavras e é só uma história que eu contei para você. Mas se você tiver fé para acreditar nessa história e no poder de Deus, Deus vai operar coisas grandiosas na sua vida nesse lugar. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar a Deus.